Hoje vou dividir com vocês a minha experiência de vida no táxi, no transfer e nos aplicativos na cidade de São Paulo. Vou contar para vocês quais são os riscos que acontecem, né? Quais são os perigos que aparecem quando você trabalha com táxi, com transfer, com aplicativo. Em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil, as armadilhas que vão ser postas no seu caminho. Com a minha experiência, gente, de quase 30 anos, já passei por muita coisa nessa vida e aprendi, sim, com certeza, muitas vezes com meus erros, muitas vezes com o erro de outras pessoas, né? A gente sempre pega como exemplo para não passar por determinadas situações, né? Tem muita coisa perigosa que inclusive pode tirar sua vida ou até a sua liberdade, né? Então, antes de iniciar esse vídeo, eu te peço, amassa o like aí, caiu de paraquedas aqui, não está inscrito, se inscreve aqui embaixo para receber o conteúdo novo que eu coloco todos os dias aqui. Me conta de onde assistiu o vídeo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still. Meus amigos, primeiro serviço de hoje a gente deixou aqui, ó, aeroporto de Congonhas, né? Pegamos lá na Praia Grande, tá? E desembarcou aqui. Primeiro serviço de hoje, graças a Deus, né? É cedo, hein? Vocês estão vendo aí, ó? 4h39 da manhã. Peguei lá, era 3h30 da manhã, tá? Acompanha aí que a gente vai conversar um pouco a respeito, né, das armadilhas que acabam aparecendo aí quando você trabalha com táxi, com aplicativo, com transporte, gente. Tem muita coisa que acontece que de vez em quando é bom a gente conversar a respeito, né? Porque muitas vezes a experiência que a gente tem pode te tirar de uma roubada, né? Fica até o final do vídeo, olha, deu trabalho para fazer, mas você vai gostar, tá? E já vai deixando o like para ajudar, né? O vídeo chegar um pouquinho mais longe, gente. Meus amigos, então agora eu vou chamar a atenção para vocês aqui que costumam assistir nossos vídeos, né? Para poder esclarecer de fatos, de coisas, para aprender, né? O que acaba ajudando a gente sair de algumas situações. Você que é motorista particular, você que é taxista, você que dirige moto, que é caminhoneiro, provavelmente, né, em alguma época da sua vida já passou por alguma situação assim. Gente, compartilhar com vocês em história de vida, né, coisas que eu vivi, que eu sei que realmente acontece e que vão aparecer no caminho de vocês, igualmente apareceu no meu, lá no passado, lá atrás, né? Quando a gente ainda trabalhava à noite, acontecia muito mais, sabe? Pessoas tentando de alguma maneira induzir a gente a fazer o errado. Chegava, vira e mexe, acontecia muito. Naquela época, eles iam ao ponto, pegar o carro. Gente, muitas vezes para quê? Levar sei lá, uma droga, alguma coisa que eles nunca vão falar, mas sabe que é coisa errada, né? De o ponto A para o ponto B, aonde uma corrida que, por exemplo, a gente vai de São Paulo para Santos, R$ 400. Nós vamos te pagar R$ 800 para você levar tal mercadoria lá 1h da manhã. Algumas pessoas que têm a cabecinha fraca ainda acham que isso é normal, mas não é normal. Isso realmente é um problema. Quando você pega esse serviço, você está colocando em risco sua vida, sua segurança, a segurança da sua família, né? E, moralmente falando, está totalmente errado, mas acontece muito, sabe? Gente tentando te incentivar a fazer coisa errada, no geral. Mas, gente, acontece demais mesmo, demais. Por muitas e muitas vezes eu trabalhando, até mesmo de dia, aconteceu de alguma pessoa tá tentando me oferecer algo errado para transportar alguma coisa roubada, sabe? Às vezes uma peça de carro. Já aconteceu de uma pessoa pedir para mim transportar um motor de um lugar para um outro lugar, e aí me dava um X valor que era 3 valores
do valor que daria, por exemplo, numa corrida, e eu consegui pular fora, eu fugi daquela situação, mas acontece. Muitas vezes você hoje é chamado num aplicativo, gente, presta atenção nisso, e a pessoa chega lá e fala assim, ó, eu tô com essa peça aqui, às vezes ele põe dentro de uma caixa, ele esconde, tá? Que aconteceu comigo outro dia no aplicativo BlaBlaCar, eu vou explicar para vocês o que foi que aconteceu, mas muitas vezes você chega no local, ele tem uma caixa lá na mão. Ele pega essa caixa e coloca alguma coisa que é ilícita dentro, chama o aplicativo, manda você, põe no seu porta-mala e manda você levar a um determinado lugar, sem nota fiscal de transporte, dizendo que aquilo é usado e tal, que não precisa. Se a polícia parar, se tiver um câmbio roubado, um motor roubado dentro do seu carro, um televisor, um celular, seja lá o que for, você vai preso, mesmo que seja uma corrida por aplicativo. Uma coisa é a pessoa estar dentro, junto com você. Outra coisa é você estar fazendo sozinho. Porque quando ela está dentro, você tem ali a corrida no aplicativo mostrando que você pegou ela, que você está transportando. Isso te defende. Você tem o taxímetro ligado, muitas vezes, mas você tem como provar no aplicativo que este cara você pegou pelo aplicativo. Você não está participando daquilo, gente, tá? Lá no passado a gente não tinha aplicativo. Você tinha o taxímetro, tá? Que acontecia de você se livrar de alguma situação estranha, tá? Inclusive aconteceu com um amigo meu, de estar pegando um rapazinho na rua, parece que ele andou uns 2 quilômetros e a polícia parou, parece que a polícia já acompanhava o rapaz, sabia que ele estava com droga, foi preso, foi para a delegacia, levou esse amigo para a delegacia, junto, sem ter nada a ver. Graças a Deus que o rapaz que foi preso assumiu tudo, que ele disse que o taxista não tinha nada a ver, nem conhecia ele, e esse rapaz ainda parece, né, que era menor, segundo foi o que o amigo me contou, e no final chegou um advogado, liberou esse moleque, foi embora antes do taxista, sabe? Ficou lá ainda respondendo um monte de perguntas sem ter nada a ver com aquilo. Então, gente, muitas vezes você vai se meter numa roubada sem saber, sabe? Tá cheio de gente por aí, tem pilantra de todas as partes que aprontam mesmo. Eu passei por muitas situações na vida, então eu sei bem o que é isso. Já aconteceu comigo uma vez, olha para vocês verem como é a coisa. O cara pediu no ponto, nessa época eu trabalhava em ponto, para pedir o táxi. Eu cheguei na porta dele, ele veio com um televisor, colocou dentro do carro o televisor e pediu para mim levar num bairro. Aí eu fui com ele até o bairro, mas aí quando eu vi o lugar, eu notei que ali era uma espécie de uma biqueira, uma coisa ruim, sabe? Ele provavelmente ia trocar o televisor lá nisso. Gente, veja bem o que eu fui obrigado a fazer. Coloquei ele para fora do carro, com o televisor, com tudo, e voltei para trás, aonde veio o televisor. Aonde ele saiu com o televisor. Aí, lá na porta, estava o dono do televisor. E aí, graças a Deus que eu pus ele para fora e contei pro cara o que aconteceu, ele já estava com a polícia na porta, a polícia foi comigo, acompanhando até onde foi que eu tinha deixado ele lá. Veja bem que eu poderia ter me entrado numa enrascada, mas esse cara estava tentando vender a televisão ali na rua, no barzinho ainda, e pegaram de volta, e não era longe, o lugar que eu levei era bem perto, então não deu tempo dele sumir com isso. Mas poderia ter sumido e sobraria para mim, que fui chamado pelo telefone. Vocês acreditam? Chamou pelo telefone, talvez o dono da casa não